Sentado na praia deserta, eu triste ouvia as ondas do mar. Eu chorava de saudade dela, que partiu pra longe para não voltar. O mar furioso me dizia: não fique aqui, não adianta esperar. Ela já tem outro namoradinho, vai embora bobinho e pare de chorar. Quanta tristeza, meu coração está cheio de dor, por ter perdido meu querido amor. É muito grande esse meu penar. Todos os dias eu vou à praia pra chorar baixinho, vendo as ondas que vêm de mansinho, buscar o meu pranto e levar pro mar. Sentado na praia deserta, eu triste ouvia as ondas do mar. Eu chorava de saudade dela, que partiu pra longe para não voltar. O mar furioso me dizia: não fique aqui, não adianta esperar. Ela já tem outro namoradinho, vai embora bobinho e pare de chorar. Quanta tristeza, meu coração está cheio de dor, por ter perdido meu querido amor. É muito grande esse meu penar. Todos os dias eu vou à praia pra chorar baixinho, vendo as ondas que vêm de mansinho, buscar o meu pranto e levar pro mar. Essa música é do nosso último long play. Aliás, não o último, o mais recente, porque haverão outros, né, bicho? Sou de Inhumas. Sou paulista. Estado de São Paulo. Cidade? Eu, francamente, não conheço a minha cidade. Eu saí de lá, eu devia ter 6 meses, que meu pai e minha mãe nasceram eu lá. Então depois fomos para o Paraná. Então nunca mais voltei na minha cidade. Fomos para Sertanópolis, depois para Cafeara, depois para Londrina, depois para Ibiporã e depois para São Paulo, aqui. Eu tinha 6 meses por aí. Então depois, quando eu conheci Sertanópolis, era uma cidade assim, comum no interior, sabe? Onde é pequena, sem asfalto. Bom, faz tempo para diabo também, né? Sem asfalto, sem rádio, porque foi naquela época quando apareceu o rádio. Lá só se cantava modinhas sertanejas como essas que eu canto hoje, sabe? Mas um lugar de um povo bacana, um povo trabalhador, legal. Na roça? Não, quando eu cheguei lá não, eu tinha 6 meses, né? Vou pegar enxada com 6 meses? Peraí, né, cara? Mas depois, então, eu comecei a trabalhar na roça lá, naquela cidade. 10 quilômetros de Sertanópolis, eu estreiei minha primeira enxada, né? Foi uma festa danada. Depois, então, de lá, mudamos para outro local, também no município de Sertanópolis, trabalhando na roça. Depois mudamos para Cafeara, também no estado do Paraná, sempre na roça. E lá, então, eu comecei a fazer algumas modinhas, né? Cantava, então eu comecei a cantar. Aí eu já tinha 15 anos. Ah, não, depois, bem depois. Depois que nós fomos morar nesse lugar por nome Cafeara, no Paraná, também na roça. Um dia eu falei pro meu pai que a roça não estava dando mais nada, o trem estava feio, sabe? Então, falei tchau pros velhos, né? Com intenção de mais tarde poder ajudá-los, porque a roça até então não tinha dado nada pra gente. Aí então eu fui para Londrina, no Paraná, e lá comecei então a cantar em alguns programas de rádio, cantar em circos lá, e bem mais tarde que eu vinha conhecer Vieira e Vieirinha. Antes que eu conhecesse a dupla Vieira e Vieirinha, que hoje trabalho na Rádio Record de São Paulo, na linha Classe A, sertaneja. Opa, legal isso aí, hein?
Puxa. Então, mas antes que eu viesse a trabalhar com Vieira e Vieirinha, eu passei 1 quilo de fome em circo, sabe? Comecei a trabalhar em circos, comecei a cantar com duplas, comecei a viajar em circos e a gente não tinha nome para arrastar público, para trazer público em circo, não é mesmo? E foi aquele sofrimento dos diabos, aquela fome maldita, viu, bicho? Ah, sim, quando eu era garoto, a música que eu adorava era a música sertaneja, né? Aliás, o interior todo até hoje gosta da música sertaneja, né? Garça Branca. Garça Branca, eu devia ter mais ou menos, me parece que uns 13 anos por aí, de 12 a 13 anos. Então surgiu a dupla Vieira e Vieirinha, em Marília. Então, eles lançaram essa música. E agora, para me lembrar dela, como é que vai? Se lembra, Robertinho? Eu não sei. Eu não... falava assim, mas velho, um troço assim. Como é que é a Garça Branca deles, meu Deus do céu? Que, aliás, foi um grande sucesso naquela época. A dupla Vieira e Vieirinha era um caso muito sério, né? E até hoje são bons, né? Como é que é? Levantei de manhã cedo, Madrugada. depois que o galo cantou. Levantei de manhã cedo. Cedo ou gado é a mesma coisa. Depois que o galo cantou, a garça branca. Bom, o troço assim, bonito pra diabo o troço. Roubei uma casada também com a dupla Vieira e Vieirinha. Eu comecei, quando meu pai me comprou o primeiro cavaquinho, sabe o que é cavaquinho? Que tem aquelas orelhas de pau para afinar. Então o Vieira e Vieirinha gravaram Roubei uma Casada. Você lembra? Não sei. Roubei uma Casada. Meu Deus do céu, como é que é aquele troço? Já faz uma cara de anos, viu? Roubei uma casada. Como é que é? Comprei o quê? Quase, me lembrei. Comprei um carro de praça que pouco tinha rodado. Tinha 4 pneus novos. Um troço assim. O cara ia roubar uma mulher casada, assim. Bonito, viu? A boneca cobiçada de Palmeira e Biá. Isso foi bem mais tarde. Mas pode ir agora, né? Boneca. Cantava com um cavaquinho velho, cantava. Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. Beijei os lábios teus. Isso aí foi boneco bichado. Foi um estouro, nossa senhora. Fome? Põe fome nisso, homem. Nossa senhora. Né? Fome não é... Né? Porque tem cara... Francamente, viu? Eu sou um cara... Eu me julgo um homem honesto, um homem... Bacana, eu acho que... Então eu passava fome, não porque era malandro, vagabundo, né? Porque existe gente que, francamente, tem que passar fome, né? Existe, francamente. Agora, eu passava fome porque a gente procurava se aprofundar na música sertaneja, né? E eu tinha pouco conhecimento. Então, naquela época, eu ouvia Tonico e Tinoco pelo rádio. Eles cantavam na rádio Difusor de São Paulo, naquela época. Então, caramba, vamos cantar, então. Então, Tonico e Tinoco são 2 homens, eu pensava assim, né? Eu também posso cantar. Então, eu tentava, e o começo é fogo. O começo, pelo amor de Deus, é duro. Então, eu comecei em circos, né? Circo La Gringa, nossa senhora. O Circo La Gringa, uma vez, quando eu já morava em Londrina, depois que eu deixei meu pai e minha mãe lá em Cafeara, no estado do Paraná, e fui para Londrina tentar cantar com violão, e eu falei para minha mãe, que ela chorando, né, falei, mãe, um dia eu vou poder dar à senhora um conforto bacana, um troço legal. Tá bom, meu filho, vai com Deus. Bom, e Deus é meu fraco, né, francamente. Então, fomos para Londrina, e lá, depois de passar 1 quilo de fome, lá então eu vinha conhecer o tal de La Gringa, era um peruano,
um velho com 80 anos, mais forte. Ele então saía lá daquela cidade, daquela região, né, e ia a Londrina para buscar show caipira, para levar no circo dele para faturar alguma coisa. E eu estava começando, e não tinha nada, nem show, não tinha nada ainda. E o velho topou minha cara, né? Então ficamos sendo amigos. Então depois daí uns 2 anos, que eu estava em Londrina ainda, com aquela fome danada, eu me lembrava do La Gringa. Quando a fome realmente apertava, eu falei, puxa, o La Gringa, onde é que está? Então eu procurava saber, né? Para ir lá para comer no circo dele. Aliás, um amigo que eu tinha lá, né? Então uma vez então eu conheci um cara lá em Londrina, um amigo bacana que já morreu até no Paraná, ele tinha um alambrete, trombou lá, um cara bacana mesmo. Então ele também era amigo do La Gringa. E também ele estava com a fome dos diabos, né? Aí eu falei, puxa, peraí, a gente tem um lugar para comer, hein? Onde? O La Gringa. Puxa, onde é que ele está? Então descobrimos. Lá em Londrina tinha a dupla Siqueira e Siqueirinho, então nos informou que o La Gringa estava em São Jerônimo da Serra, no Paraná. E lá fomos nós. E quando chegamos perto do circo, né? Assim, uns 50 metros, o velho La Gringa conheceu a gente, ele também gostava muito da gente. Então ele gritou, né? Meio castelhano, peruano, não sei o que troço lá. Como é que é? Trouxeram comida para mim? Falei, pô, a gente veio aqui para comer, velho. E sabe por que o velho estava com fome também? Porque chovia muito, e quando chove fica ruim para os circos, né? Porque o público não vai ao circo, então aí fica feio. E o velho La Gringa era um cara honesto para diabo também, que já morreu, coitado. Já morreu. Então o velho tinha medo de roubar uma abóbora, uma mandioca de qualquer quintal. Então passava aquela fome. Mas então o velho falou, fica aqui, vamos tentar trabalhar. Mas a chuva não parava. No Paraná, naquele tempo, chovia que parecia um dilúvio. Então a fome aumentando. E como é que faz? Bom, um dia o velho falou assim, bom, o negócio é o seguinte, a fome não para, aliás, a chuva não para, Deus vai nos perdoar. Roubaremos alguma coisa. Falei, certo. E fomos roubar abóbora e mandioca num quintal de uma casa. E o dono da casa viu. Falou, vocês querem abóbora? Nós queremos. Então por que não pede? Então o velho falou, então dê-nos alguma abóbora, alguma mandioca. Aí fomos pro circo, cozinhamos, foi aquela festa do diabo, né? O sal. E então faltava o sal, claro, para cozinhar a abóbora e a mandioca. Sem sal fica feio, fica ruim, né? O velho La Gringa tinha uma cara de santo, parecia aquele São João, sabe? Pegou uma canequinha de alumínio que ele tinha e saiu na vizinhança e voltou com a caneca cheia de sal. E aí foi um banquete danado, abóbora, mandioca, umas pingas, conseguiu pinga não sei aonde. Naquele tempo eu começava a tomar umas pingas já. Naquele tempo eu já fazia umas modinhas sertanejas, estava começando, né? Mas era porque tem gente que pensa que a música sertaneja é para trás, não sei o que lá. Existe a música sertaneja que não tem nenhum sentido. Mas aquelas que nós fazemos hoje, aquela que eu faço hoje, aquelas que muitas duplas fazem hoje, tem sentido. É bacana, conta uma história, conta um troço. Depois então daquilo eu vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo, aí eu fiz amizade com as duplas daqui, né? As duplas que faturavam alto naquele tempo. Que tem dupla aí riquíssima, fatura uma grana violenta, né? Infelizmente as revistas, jornais, televisão andam por fora disso aí, né? Mas tem duplas aí que fatura muito mais que muitos cantores aí que batem no peito e falam que são os bons, entendeu? Bom, deixa pra lá isso aí. Eu vim, aí então, com muito sofrimento, eu fiz amizade com os bichos aqui, né? Zilo e Zalo, Tião Carreiro e Pardinho, Vieira e Vieirinha, Zico e Zeca, Pedro Bento Zé da Estrada, uma dupla muito boa. Então, depois de muito sofrer, sabe o que é? Porque o cara chega na gente, a gente não vai gravar a música do cara assim, como é que é, né? Às vezes o cara nem consegue mostrar que a gente não dá chance. Não é chance, é um bocado de compromisso, né? A gente não tem tempo. Então, depois de muito sofrimento, eu consegui gravar 3 músicas no LP de Pedro Bento e Zé da Estrada. Eles gravavam para a gravadora Continental.
E vendeu bem. Depois gravei mais 4 músicas com Zilo e Zalo, mas antes do Milagre do Ladrão. Depois, então, que eu peguei aquele conhecimento grande, então veio a música que eu fiz para eles, que se chama O Milagre do Ladrão, que para me lembrar agora vai ser Fogo também. Bom, tem um pouco... Um pedacinho. Uma criança com 6 anos de idade, triste vivia por não poder caminhar. É isso aí. Uma criança com... Viu? Então a música conta a história de uma criança que estava, digamos assim, paralítica, né? A mãe era viúva, né? E a mãe falava para o filho: meu filho, você vai ficar curado um dia, porque Jesus, a mãe acreditava, né? Jesus um dia vem aqui para te curar. Então o filho perguntava: mamãe, como é que é Jesus? Como é que é Deus? Jesus é assim, meu filho, cabelos compridos, barba, né, assim, branca, aquele troço lá. E um dia foram dormir, e um assaltante, um ladrão, digamos, né, entrou pela janela e entrou bem no quarto da criança. Aquela criança paralítica dormindo, e quando a criança viu o ladrão, pensou que fosse Jesus. A história diz assim, né? Então aquela fé da criancinha também, né? Se levantou, né? E se levantou andando e se ajoelhou aos pés do ladrão. O ladrão falou: que diabo que é isso aqui, né? E ele então entendeu o negócio e ele quis sair pela janela. Então a criança falou para ele: não vai embora não, mamãe me falou que você vinha me curar, Jesus. Deita comigo, a minha cama é grandinha, é bacana, deita comigo aqui, somos pobres. É mais ou menos assim, né? É legal esse troço aí. Como é que é a parte cantada? Uma criança com 6 anos de idade, triste vivia por não poder caminhar, sempre numa cadeira de rodas, vivia triste. Não me lembro certo. É um troço assim, mais ou menos. Essa música os Zilo e Zalo gravaram fazem já uns 7, 8 anos, para a gravadora RCA Victor. Sucesso, Nossa Senhora. Dentro do gênero sertanejo, na época, só dava O Milagre do Ladrão. Caso muito sério. Bem, eu conheci o Léo em Goiânia. Ele viajava com a dupla Vieira e Vieirinha, empresário, entende? Eu estava lá no hotel. Bem, eu não estava no hotel. Eu morava lá em Goiânia, assim, a esmo, né? Não tinha lugar para morar. E os artistas, eles iam lá no hotel. Aí o Léo apareceu lá. Eu sou de Goiás. Eu nasci numa cidade, Água Limpa, lugarzinho, tem umas 3 casas lá. De lá fui para Buriti Alegre. De Buriti eu fui para Goiânia. Encontrei o Léo. Bem, infelizmente minha mãe é falecida. Meu pai mora comigo. Eu tinha 18 anos. Quando eu perdi minha mãe, eu estava com 13 anos. Meu pai arrumou uma mulher lá e a gente não deu certo, entende? Aí eu saí de casa, aprendi a dirigir trator e peguei uma boca lá com um rapaz lá, ganhava naquele tempo 15 cruzeiros por mês. Bom, essa música Amarga Despedida realmente está em nosso próximo LP, que francamente já vendeu muito disco. Saiu em 69 por aí, mais ou menos. O primeiro LP da dupla, né? O Robertinho me contou na história, quando a gente começou a bater um papo, entrosar pra fazer a dupla, ele me contou que só tinha pai, que a mãe havia falecido e tal. Então eu fiz a música Amarga Despedida, mais ou menos baseado na história da mãe dele, né? Essa música nos deu uma sorte tremenda, foi igual àquela do Teixeirinha, aquele Coração de Luto. Parece que mãe é um nome sagrado mesmo, francamente, né? Não me lembro muito bem, não. Eu morava com minha mãezinha em uma casinha num certo lugar.
Mas depois minha mãe faleceu. Que tristeza, meu Deus, quanto chorar. Com a alma cheia de amargura fiz a sepultura, dando a despedida. Com a terra que Deus fez Adão, sepultei num caixão, mamãezinha querida. É mais ou menos isso aí, não, entendeu? Um assunto assim. Do primeiro disco. Fácil gravar? Difícil gravar. Francamente, hoje em dia é fácil gravar até, viu? Porque existem gravadoras aí que cobram o preço do artista e grava, e depois também fica naquilo mesmo. Mas... E também tem, às vezes, a gravadora investe no artista, né? Gasta milhões. O artista grava, depois acaba não vendendo, digamos, né? Vai pro latão. Acontece. Vai pro latão. Latão. Deus me livre de latão. Mas não foi fácil gravarmos o primeiro disco, não. Mas nós demos muita sorte com o Nenete, daquele trio... Nenete Dorinho Nardelli. Um trio muito bom, sertanejo, sabe? Um trio famoso. Então o Nenete era produtor da RCA Victor, na época em que nós começamos a ensaiar, né? Então a gente era amigo e ele então ouviu a nossa dupla, né? Falou, caramba, a dupla tá boa. Falei, mas pra gravar, fogo. Aí, nessas alturas, eu já trabalhava, já empresava duplas, como Vieira e Vieirinha, Tião Carreiro e Pardinho, Zilo e Zalo, 1 quilo de duplas boas que faturavam. Zico e Zeca. Nessa altura, eu já tinha gravado um bolero com Nilton César, uma música com José Augusto, não esse que tem agora, porque agora apareceu outro José Augusto. É porque houve outro, e ainda tem por aí outro José Augusto. Mas então, a gente conversando com o Nenete, ele falou, caramba, tá boa a dupla, eu vou gravar vocês na RCA Victor. Aí eu quase desmaiei. Então, naquela noite, o Robertinho morava comigo na minha casa já. Aí então eu já tinha trazido o Robertinho de Goiânia para São Paulo, né? Aí então ele falou, mas caramba, gravar na RCA Victor é fogo. Falei, mas o homem falou que vai gravar. E realmente, daí um mês gravamos. Não sei, acontece que o Nenete era um cara vivo, sabe? Ainda é vivo. É vivo e é vivo. É dois vivos, cara. Bom, então ele falou, vou gravar vocês. Então ele falou com o Ramalho Neto, que naquela época era o diretor comercial, era o diretor artístico da RCA Victor. Então o Ramalho falou, bom, se você achar que a dupla é boa, grava. Não tem problema. Isso foi em 69, né? E gravamos. Na base de violão, viola, sanfona, só isso aí. Cavaquinho, um troço lá. E depois, mais tarde, então, que nós viemos a modernizar a música sertaneja, né? Que, então... 37. Apartamento 37. Você se lembra da música? Lembro. É Fá, né? Tá alto o nome? Tá bom. Então, o Apartamento 37 conta uma história mais ou menos assim. Apartamento 37 foi o que tirou a gente da fome, entende? Fome. Vamos lá, então. Briguei com ela só pra ver ela chorando, porque sabia que ela gostava de mim. Queria apenas ver seu pranto derramando, jamais pensei que aquela briga fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Mas de repente veio a chuva e apagou lá da estrada o sinal dos seus pezinhos. Fiquei tão triste
triste sem saber o que fazia. Pus um anúncio no jornal dizendo assim: se alguém achar meu amorzinho, tenha pena, faça o favor de devolver ela pra mim. Meu endereço vou deixar esclarecido, porque talvez alguém a possa encontrar. Moro na Rua da Amargura 25, apartamento 37, quinto andar. Quando eu viajava com as duplas, né? Foi quando a música americana começou a aparecer no Brasil, né? E a música americana tem muitas delas que dá dueto, primeira e segunda voz, como nós estamos cantando agora, dueto caipira, música do Elvis Presley, dá dueto. Hoje a música de Tom Jones, né? Dos Creedence. Um bocado de caras aí que apareciam, né? Que cantava americano e começou a entrar aqui. Então eu notei que dá dueto caipira aquilo. Então, caramba, então, né? E no interior começou a penetrar essa música. Gente que gostava da música sertaneja começou a gostar dessa música americana, né? Falei, então o negócio, peraí, o som é bacana, né? Som violento aí, então eu acho que a gente vai poder fazer música sertaneja brasileira aqui, mais ou menos com esse acompanhamento, né? Esse troço pesado, guitarras, porque até... O primeiro tem alguma coisinha de moderno também, tem sim, mas muito pouco, muito pouco. O segundo um pouquinho mais, o terceiro um pouco mais. Aliás, no terceiro disco surgiu aquela música Soldado Sem Farda, que nós fizemos em homenagem aos lavradores. O primeiro LP, que tem... Bom, aí não houve totalmente modificação no primeiro. Havia uma ideia, né, da gente, né? Mas houve que o apartamento 37 que estourou foi gravado com sanfona e violão. A Amarga Despedida foi viola, violão. Já que o Matador foi Bang Bang, que eu tirei também, foi uma ideia daqueles filmes de Bang Bang, aquelas coisas, onde sempre a lei vence, o bom, né, o humilde. O público torce, igual no cinema. Mais porque o cinema de hoje parece que a televisão aí também o público, porque francamente, modesta parte, onde nós nos apresentamos, os circos superlotam, né? Até preciso intervenção da polícia muitas vezes. Então, a lotação, né? Gente, bastante. E quanto mais gente, melhor para se trabalhar. E nós temos um cômico, porque sempre tem um Cristo, um cara que apanha para diabo. Além do mocinho que é honesto, né? Que seria o homem mau, ou Jaco Matador, ou outros. Então tem o dono do boteco, né? Que é um cara engraçado, faz gracinha. Aquele apanha para diabo, aquele cara. É engraçado. Então o público, as crianças torcem. Porque eu faço o homem mau, né? O Robertinho faz o índio. Aliás, tem cara de índio, né? Faz o índio. Então, quer dizer, o homem mau chega na cidade, ninguém dá nada por ele. Daqui a pouco ele é um cara bom, todo mundo se convence. Então os bandidos começam a bater no homem mau e no dono do boteco, que os dois ficam amigos, né? E apanha, mas apanha mesmo. Quando nós começamos a peça, a gente bota 2 mesas, 4 cadeiras, umas 15 garrafas, né? Umas de verdade, né? O líquido de verdade, e outras de mentirinha, né? No fim da peça você não encontra nada inteiro, viu? Tudo destruído. A gente tem uma turma de, sei lá, uns violentos para diabo. Lá em cena, só em cena. É a terceira. Bom, eu vim... Soldado Sem Farda é uma música que eu fiz para o povo da roça, porque eu acho que o lavrador também é outra vítima. O lavrador é um esquecido. A televisão, jornais, revistas
não se lembra de filmar ou de falar alguma coisa do lavrador, nem que o diabo tussa, não se lembra não. É um coitado que anda lá, que trabalha, que manda para cá o arroz, o feijão, manda para cá tudo. E infelizmente, ninguém se lembra dele. Eu me lembro dele. Então eu fiz a música Soldado Sem Farda, que no caso é o lavrador, né? Um soldado que luta lá e sofre para diabo, e muitas vezes sofre o ano todo, planta, depois vem o sol causticante, vem a chuva, destrói tudo aquilo que ele pensava em colher, né? Ele continua naquela, sei lá, ele pensa que... Então ele fala assim, o ano que vem então Deus vai nos ajudar. Esse ano choveu. E acontece que o ano que vem é a mesma coisa também. Bom, então eu fiz a música Soldado Sem Farda, que fala do povo da roça. Cantando estes versos, eu quero falar do soldado sem farda que é nosso irmão. Soldado sem farda é você, lavrador, que derrama o suor com suas próprias mãos. Soldado sem farda que vai um abraço das forças armadas da nossa nação. Aceite também o abraço dos artistas do rádio, do disco e da televisão. Soldado sem farda que luta no campo com frio ou calor, isto possa ou não possa, ninguém na cidade não existiria, não fosse você o soldado da roça, com seus braços fortes, soldado sem farda, você colhe o fruto que nasce da terra. Aceite, portanto, com sinceridade, o abraço da nossa marinha de guerra. Soldado sem farda, herói sem medalha, aceite da classe estudantil, o abraço apertado de todo estudante, futuros governos do nosso Brasil. Aceite, lavrador, o abraço apertado das forças aéreas do nosso país. Você, lavrador, é um soldado sem farda desta nossa pátria, você é a raiz. Essa música a gente não canta já faz uma cara, viu? A gente acaba esquecendo a letra. Bom, eu sei que a mensagem é maravilhosa, que, né? Meu Velho Pai é do terceiro disco. É. Mas, francamente, a gente não canta essa música já há uns 5, 6 anos. Aliás, não, 5, 6 meses. E a gente acaba esquecendo e... né? Só um pedacinho. Pedacinho. Qual é o tom, hein? Ré? Olha lá maior aqui. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Meu pai que chora, tem sozinho. É tanta música, viu? Que bagunça. É? Eu e o Robertinho também. É, todas elas. Nós temos 6 LPs gravados e um compacto duplo. E a gente, não é que a gente não quer gravar música de outros, né? Mas é que às vezes na hora que precisa não aparece e no fim... Rock Bravo. Rock Bravo chegou para matar. É um bang bang.
É o Rock Bravo ou o Valentão? Tem uma musiquinha muito pequena, nem me lembro também. Mas o Rock Bravo era um matador, um pistoleiro. Chegou numa cidade e quis dominá-la, e o delegado então apareceu, né? E botou para quebrar e botou o Rock Bravo para fora. Então nós temos a peça também no Rock Bravo. Mas a lei sempre... A lei, né? A lei, claro, né? E sempre domina e vai embora para frente. É o terceiro LP, o Rock Bravo, E a música Meu Velho Pai está nesse LP, Rock Bravo. Essa música já entrou com um som mais ou menos pesado. Ela entrou com órgão, piano, guitarra, baixo, esses baixos que se usa hoje, né? Bateria, claro, bateria. Aí já começou, então, do terceiro LP pra cá, começou um som mais ou menos pesado, viu? Dentro daquela música sertaneja, 2 vozes em dueto, né? O Book é o 4º LP, Book Sarampo. Aí já partiu um som um pouquinho mais pesado, dentro do campo sempre sertanejo, né? Book Sarampo tem até música em inglês lá, um pedacinho, né? Pequenininho. Não, Book Sarampo, né? Não, que tem o Amazonas Kid, né? Amazonas Kid. Uma ideia lá. Não pode nem falar que... O Book Sarampo é o 4º LP. Temos a peça Book Sarampo e... Inclusive nesse LP Book Sarampo temos uma música que se chama Criolinha, que o Roberto Carlos ouviu essa música e colocou no filme dele. O filme se chama... Como é que chama o filme? 300 km por hora. Criolinha. Então o Roberto gostou, acho que achou a música adequada para uma cena do filme, né? Se chama... A cena é o seguinte, ele levanta de manhã cedo, então vai coar café e tá torcendo o coador, sabe? Aí toca a música. Estou gamado por uma linda pretinha. Só que a gente não tá no filme, né? Ele tocou o disco, né? Você lembra um pouquinho? Só um pedacinho. Estou gamado por uma linda pretinha, eu já estou esquentando minha moringa. Seu rosto é preto igual uma jabuticaba, o seu cabelo parece mola de pinga. Eu gosto dela que já nem sei o que faço, ela também jurou de ser somente minha. Tem muita gente contra o nosso namoro, mas eu não vivo sem a minha linha. Um negócio assim, o cara gosta da pretinha, sabe? Vou tomar um pingão. Então o pingão, porque na roça, o meu finado avô carpia café o dia inteiro, foi um lavrador que trabalhou para diabo na lavoura, né? E ele levava uma garrafa de pinga, era um italiano, né? Ele veio da Itália para cá, e lá ele tomava vinho. E aqui no Brasil passou a tomar pinga, adorou a pinga, então ele levava uma garrafa de pinga todo dia na roça. E à tarde estava seca a garrafa, bebia mesmo. Bom, então, dentro daquele, a gente, né, cresceu. Então agora eu fiz a música Vou Tomar um Pingão. Então ela é isso aqui. Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Oi, vida amargurada. Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade
partiu pra longe, fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse fico de fogo, saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Você sabe que no sítio aqueles bailinhos, né? Então aparece lá um cara com violão, outro com uma sanfoninha, um pandeiro, e eles tocam isso aqui. A primeira coisa que o cara do sítio aprende a tocar é esse acorde aqui. Lobo Negro. Lobo Negro é o nosso penúltimo long play. É o quinto long play, Já vendeu bastante disco? Ainda vende? Não sei porque a gente é uma dupla sertaneja e a gente vende disco bastante, francamente, sabe? E nesse LP Lobo Negro, o Lobo Negro também é um delegado, sabe? Chama-se Delegado Lobo Negro. É um cara justiceiro, né? É aquela sequência de bang bang da gente. Bom, como que é? Em quantos dias? Total? Bom, eu não sei porque o primeiro disco nosso que saiu em 69, fazem 5 anos, esse aí já vendeu uma base de uns quase 200 mil discos por aí, né? Para uma dupla sertaneja é bastante. Depois o segundo também está nessa base aí. E o terceiro disco nosso, então, que veio a música Soldado Sem Farda. Então aí nós ganhamos um disco de ouro da gravadora pela vendagem. Estourou mesmo. Inclusive uma vez eu fui ao Paraguai e lá eu ouvi essa música Soldado Sem Farda, lá nas emissoras de lá. O Buxarampo vendeu bem por causa da música criolinha que o Roberto Carlos colocou no filme dele, né? Vendeu bem. Então, gente que nunca havia comprado música sertaneja passou a comprar, né? Fã do Roberto, como é que tem essa música caipira aí? Vou comprar. Gaivota. Gaivota está no quinto LP, Lobo Negro. É um rasqueado que lá em Mato Grosso, francamente, foi um hino. Paraguai, aquelas bandas lá. Então ela chama-se A Gaivota. Levantei-me um dia bem cedo pra vê-la na praia, minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. Avistei uma carta escrita e jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler, a onda do mar a carta levou. Ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando
baixinho, cantando assim. Furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. O show de hoje? Vixe, uma bagunça terrível. Para começar, hoje somos eu, Robertinho, o empresário, que é o Sebastião Vitor. O Sebastião Vitor hoje é o chefe da linha sertaneja classe A. Pode falar em rádio aqui? Não? Pode falar? Da Record de São Paulo. É o maior programa sertanejo que surgiu até hoje no rádio paulista ou no Brasil, digamos. Então, o Sebastião Vitor é nosso empresário. E temos 3 secretários, além dele, que é o chefão. E hoje nós temos 6 elementos, como eu já falei, né, que viajam conosco, para que possamos apresentar nossos bang-bangs no interior, nos circos. Ricos? Não. Não. A gente luta para diabo hoje, né, para não voltar naquela que a gente já passou, né, senão pesa para diabo. Invadir os circos? Essa já muitas vezes, né? No interior. Porque às vezes a gente canta em circos, vai muita gente. Então o povo... Então a gente anuncia aqui nos programas de rádio que temos pela Record, na linha classe A. Nós anunciamos 3 semanas, né? Estaremos lá em Piracicaba, digamos, né? Brodowski, São Roque, São Pedro. Estaremos lá tal dia, no circo tal, com o drama... com a peça, o teatro, né? O Homem Mau, o Buque Sarampo, o Jaque Matador, o Amazonas Kid. Então o povo ouve, aqueles que ouvem rádio, né? E um fala pro outro, bababá. Então no dia aparece aquele povo todo, né? Aquele povo todo que nunca apareceu antes para assistir um espetáculo sertanejo, não sei, modesta parte, não sei o que houve, né, com a gente, né? Então, muitas vezes mesmo, já precisamos da polícia. Não que o povo seja mal educado, não que o povo queira invadir. Mas é aquela, sei lá, aquela vontade de entrar, né? Então o povo vê que não tem mais lugar, então se apavora, né mesmo? Que o cara vem de longe, de 100 quilômetros, o cara vem de 150 quilômetros a cavalo, vem de bicicleta, vem de carroça. Então o cara vem de longe e quer assistir. Dinheiro ele não quer saber quanto custa o ingresso, ele não quer saber isso aí. Por exemplo, já em muitos lugares onde porque a gente entra armado, né? 38, bang, né mesmo? Aquele troço, né? E a gente dá tiro, mas o tiro é de festim. Então tem o cara que puxa o revólver de verdade lá em cena e dá tiro pra cima, acaba furando a lona do circo, né? Que ele vive... o público, ele vive o papel da gente. Mas então ele dá tiro, não é para querer infringir a lei, é a emoção, sei lá, ele está vivendo aquele negócio, não é mesmo? Mas a própria autoridade, a própria lei também não vê aquilo com maus olhos, porque sabe que, né? Entendeu? Porque no sertão, digamos, olha, francamente, nós temos viajado em Goiás, Mato Grosso, em lugares ainda que... lugares esquecidos, não é mesmo? E lá então, o próprio policiamento, a própria lei colabora com o povo, né? De acordo... aquele negócio, conforme se toca, se dança, né? É bacana isso aí. Agora, circos... Já caíram muitos circos, sabe, com a gente. Excesso de lotação.
Vai enchendo, enche e cai. Cai a arquibancada, não o pano, porque o circo é armado assim, aquele estilo americano. Então cai as bancadas devido ao excesso, é muita gente, não é mesmo? Então cai, quebra tudo, um quebra a perna, outro esfola o braço, e assim vai pra frente. Assim, isso até para nós é um prazer muito grande, porque já em muitos lugares, colégios, ginásio à noite, né? Se fecharam porque para assistir a gente, né? Os alunos, é aquele problema, os alunos são dos sítios, né? Ou mesmo da cidade, que eles moravam no sítio e depois foram para a cidade, lugares pequenos, então adoram, a música sertaneja impera. Então, quando sabem que a gente vai, eles fazem aquela reunião entre eles e o ginásio acaba fechando. Eu posso até citar lugares, se quer saber o nome de algumas cidades. É onde... no Paraná, aquela cidade? Bem, no estado de São Paulo, Votuporanga, Pupolina. Lá caiu um circo, né? Em Pupolina houve aquele negócio. Bauru. Bauru caiu um circo, chegou a polícia. Pupolina, o ginásio, aliás, os alunos deram cano no ginásio, o professor era um vereador, veio bravo com a gente. Como é que é? Não sei lá de nada. Não, aqui é o diretor. Não, é onde nós fomos com o Perete, no Paraná. Em Inópolis aí, não chama? Uma segunda-feira. Paraisópolis. Não, aí é Minas. É um negócio Meu Deus do céu, aí perto de... Perto de Fartura aí. Perto de Joaquim Távora, aí, Siqueira Campos, né? Carlópolis. Os alunos deram o cano no ginásio, né? Enforcaram a aula, como é cabulado, né, que fala, né? E foram assistir a gente. E gostaram, porque aquela xaropada. Acho. Amazonas Kid. Esse é o nosso mais recente LP. Esse LP saiu fazem 3 meses, está vendendo bastante, graças a Deus. A gente está aí está na parada, em primeiro lugar. Então a gente... está vendendo, pronto. Minha velha mãe. Desse LP Amazonas Kid. A música fala nas mães, né? Na mãe da gente, digamos, né? A música tem uma letra maravilhosa. Minha velha mãe. Mamãezinha, ouça o que lhe digo agora. Gosto tanto da senhora, minha mãe do coração. Amor sincero eu dedico só a ti, mamãe. Seu filho está aqui para lhe dar a proteção. Não é preciso ficar triste, mamãezinha. Nunca vais ficar sozinha, que estarei até o fim. Você sofreu muito por mim no seu passado. Agora vou fazer dobrado o que você já fez por mim. Muitas vezes vi você ficar doente, trabalhando loucamente sem perder a fé em Deus. Já vi você chorar baixinho, mãe querida, quando não tinha comida para dar pro filho seu. Eu fiquei grande, minha santa mamãezinha, e você ficou velhinha, seu desgosto foi profundo. Ficou cansada de lutar e de sofrer. Mesmo assim acho você a mulher mais linda do mundo. Não tenha medo, mamãezinha idolatrada, não estás abandonada. Este seu filho lhe adora. Lhe amo tanto com respeito e devoção. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha
tomar um pingão. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, fiquei sozinho. Ela foi chorando